Bem-vindos ao módulo de análise e validação de scans de vulnerabilidade. Nesta apresentação, vamos percorrer todo o caminho que separa um relatório bruto de scanner daquilo que realmente importa ao profissional de segurança ofensiva e defensiva, a tomada de decisão baseada em evidências. O subtítulo resume o desafio do campo, do CVSS à exploração. Uma pontuação numérica não é a realidade, é apenas o ponto de partida. Entender como interpretar esses dados, filtrar o ruído e traduzir vulnerabilidades teóricas em vetores concretos de invasão ou de mitigação é a competência central que este material desenvolve. Vamos começar. O ponto de partida de qualquer processo maduro de gerenciamento de vulnerabilidades é um ciclo estruturado de triagem e análise. Este slide apresenta esse ciclo em 4 fases, e cada fase tem um papel crítico. Nenhuma pode ser pulada sem comprometer a qualidade da inteligência gerada. Fase 1. Ingestão. É aqui que o volume bruto de dados chega. Ferramentas como o Nessus, OpenVAS, Qualys ou Rapid7 executam varreduras automatizadas e despejam centenas ou milhares de achados em formato estruturado. Neste ponto, o analista ainda está lidando com ruído. Hosts, portas, plugins, banners de versão. Nenhuma decisão deve ser tomada aqui, apenas coleta. Fase 2. Avaliação via CVSS v4.0. Os dados brutos passam por triagem matemática rigorosa. O CVSS v4.0, que exploraremos em detalhes logo à frente, é a linguagem padronizada para quantificar 2 eixos fundamentais: a dificuldade técnica de exploração e o dano potencial caso a vulnerabilidade seja efetivamente explorada. Um score crítico de 9.8, por exemplo, significa que o vetor de ataque é remoto, a complexidade é baixa, não há autenticação necessária e o impacto sobre confidencialidade, integridade e disponibilidade é total. Isso deve chamar atenção imediata. Fase 3. Validação por reconciliação de dados. Aqui reside um dos maiores desafios práticos do campo: eliminar os falsos positivos. O scanner aponta uma falha. Mas essa falha realmente existe no ambiente de produção? A validação exige o cruzamento com logs de firewall, eventos de CIEM e telemetria de EDR. A pergunta não é o que o scanner disse, é o que a realidade do ambiente confirma. Fase 4. Ação e seleção de exploit. Após validação, a vulnerabilidade confirmada transita do modelo teórico para o teste prático de invasão. O analista seleciona o exploit correspondente, define o alvo e o método, penetration testing, por exemplo, e documenta o status da operação. É aqui que a análise encontra a prática ofensiva. Este ciclo não é linear, ele é iterativo. Achados de uma fase alimentam revisões nas fases anteriores. Fique com essa estrutura em mente ao longo de todo o módulo. Vamos agora para dentro do relatório. Usamos como referência um achado real gerado pelo Nessus, um dos scanners mais utilizados em ambientes corporativos, relacionado à detecção dos protocolos SSL versão 2 e 3. Um relatório de vulnerabilidade bem estruturado possui 4 componentes fundamentais que o analista deve aprender a ler de forma integrada. Description. A falha. Este campo descreve a natureza técnica da vulnerabilidade, o que está exposto, qual é o componente afetado e como a mecânica base do ataque funciona. No caso do SSL v2/v3, estamos falando de protocolos criptográficos obsoletos que permitem downgrade attacks e quebra de confidencialidade da sessão. Solution. A correção. O campo de solução não é opcional para o analista. É uma instrução de remediação direta. Pode referenciar alterações de configuração ou links para patches oficiais dos fornecedores. No exemplo, a instrução é desabilitar SSL v2/v3 e forçar o uso de TLS 1.2 ou superior. Output. A prova. Este é talvez o campo mais subutilizado por analistas iniciantes e o mais valioso na prática. O output contém a resposta verbatim capturada do servidor remoto durante a varredura. É a evidência bruta. É com esse dado que você confirma ou refuta um falso positivo, e é ele que você levará como prova ao cliente em um relatório de pentest. Risk Information. A severidade.
Aqui está o CVSS Base Score, a família da ameaça e o vetor de ataque detalhado em notação matemática. No exemplo, CVSS Base Score 7.5, Risk Factor High. O vetor completo em notação V3.0, AV, INI, AC, L, PR, INI, UI, N, nos diz: ataque via RID, complexidade baixa, sem privilégios e sem interação do usuário. Analisaremos essa notação em profundidade no próximo slide. A leitura integrada desses 4 campos é o que diferencia um analista que apenas abre relatórios de um que efetivamente entende o que está diante dele. O Common Vulnerability Scoring System, o CVSS, é o padrão internacional de quantificação de vulnerabilidades. Em sua versão 4.0, ele organiza o cálculo do Base Score em torno de 2 grandes grupos de métricas. O primeiro grupo é a Exploitability, explorabilidade. Este grupo avalia a dificuldade técnica e os pré-requisitos necessários para que um ataque ocorra com sucesso. Em outras palavras, o quão fácil é para um atacante chegar até a vulnerabilidade e disparar o exploit. O segundo grupo é o Impact, impacto. Este grupo mede a extensão do dano causado após a exploração bem-sucedida, sempre em relação à tríade CIA, confidencialidade, integridade e disponibilidade. A combinação matemática desses 2 grupos gera o Base Score, que se distribui em 4 faixas de severidade. Low, de 0.1 a 3.9. Risco residual, normalmente sem vetor de exploração remota ou com impacto mínimo. Medium, de 4.0 a 6.9. Requer atenção, mas geralmente tem pré-requisitos que dificultam a exploração massiva. High, de 7.0 a 8.9. Representa risco real e imediato. Deve entrar no plano de remediação prioritária. Critical, de 9.0 a 10.0. Combinação de exploração trivial e impacto devastador. Um score nessa faixa deve acionar resposta imediata, sem esperar a próxima janela de patching. Agora vamos decompor o grupo de métricas de exploitability em seus 5 componentes individuais. Cada um responde a uma pergunta específica sobre as condições necessárias para o ataque. Attack Vector, AV. Qual é o nível de acesso à rede necessário? O valor Network, N, significa que o atacante pode explorar a falha remotamente, pela internet, sem qualquer acesso físico ou local à rede da vítima. É o cenário de maior superfície de exposição. O valor Physical, P, requer acesso físico ao hardware, muito menos crítico em termos de escala. Attack Complexity, AC. A exploração exige condições especiais ou evasões técnicas complexas? Low, L, significa que o ataque é reproduzível de forma consistente, sem depender de condições de race condition, timing específico ou configurações raras do alvo. High, H, indica que o atacante precisa de fatores externos adicionais para ter sucesso. Attack Requirements, AT. A vulnerabilidade depende de configurações específicas do alvo para ser explorada? Non, N, significa que a falha está presente independentemente de como o sistema foi configurado. É universalmente alcançável. Present, P, indica dependência de pré-condições do ambiente. Privileges Required, PR. O atacante precisa de credenciais ou privilégios prévios? Non, N, sem autenticação. É o cenário mais grave. O atacante é um usuário anônimo na internet. High, H, significa que são necessários privilégios administrativos, o que reduz significativamente a superfície de risco. User Interaction, UI. A vítima precisa realizar alguma ação, clicar em um link, abrir um arquivo, para que o exploit funcione? Non, N, denominado automático na lotação V4.0, significa que o ataque ocorre sem qualquer ação da vítima. Active, A, implica engenharia social ou interação necessária. Um vetor com AV2.N, AC2.L, AT2.N, PR2.N, UI2.N é o perfil de exploitability mais crítico possível. Remoto, trivial, universal, não autenticado e completamente autônomo. Quando você ver esse vetor, leia como: qualquer pessoa na internet pode explorar isso, agora, de forma automatizada. O segundo pilar do CVSS é o impacto, e ele é estruturado em torno da tríade CIA,
o modelo fundamental da segurança da informação. Confidentiality, confidencialidade, mede o risco de extração e vazamento de dados. A exploração concede ao atacante acesso a informações que ele não deveria ter. Credenciais, dados pessoais, segredos industriais, propriedade intelectual. Integrity, integridade, mede a capacidade do atacante de alterar dados de forma não autorizada. Isso inclui desde a modificação de registros em banco de dados até a adulteração de binários em um sistema, o que pode ter consequências catastróficas em ambientes industriais ou médicos. Availability, disponibilidade, mede a capacidade do atacante de causar interrupção total ou degradação do serviço. Um denial of service completo é o cenário máximo nesta dimensão. O CVSS v4.0 introduziu uma distinção importante que as versões anteriores não tinham de forma explícita. Vulnerable System, VC, VI, VA. O impacto direto e inicial, contido no sistema ou componente primário que foi atacado. É onde o exploit aterrizou. Subsequent System, SC, SI, SA. O impacto cascata. O dano sofrido por sistemas adjacentes devido ao movimento lateral do atacante após o comprometimento inicial. Em redes segmentadas de forma inadequada, um único ponto de entrada pode resultar em comprometimento de toda a infraestrutura. Essa separação é crucial para a priorização. Uma vulnerabilidade com impacto baixo no sistema vulnerável, mais alto nos sistemas subsequentes, é tão ou mais grave do que uma vulnerabilidade com alto impacto local. Um scanner de vulnerabilidades não é onisciente. Esta é uma das lições mais importantes que um analista de segurança precisa internalizar. Todo resultado de scan precisa ser interpretado dentro de uma matriz de 4 possibilidades. True Positive. O scanner apontou uma falha e a falha realmente existe. Este é o resultado ideal. A ameaça real foi identificada corretamente. O trabalho aqui é priorizar e remediar. True Negative. O scanner não apontou falha e o sistema realmente está seguro. O ambiente opera conforme o esperado, sem ação necessária. False Positive. O scanner apontou uma falha que não existe. É o alarme falso, geralmente causado por falta de credenciais adequadas para o scan autenticado, erros de versão em banners de serviço ou bugs em plugins do scanner. O falso positivo desperdiça tempo e recursos de remediação. False Negative. O erro mais perigoso. O scanner não apontou uma falha, mas a falha existe. É o ponto cego. O sistema parece seguro no relatório, mas está comprometido na realidade. Esse cenário é o mais crítico porque gera uma falsa sensação de segurança que pode ser explorada por um atacante real enquanto a organização acredita estar protegida. Por que falsos negativos acontecem? Vulnerabilidades em camadas de aplicação não detectáveis por varredura de rede, falhas em lógica de negócio, configurações específicas de ambiente que o scanner não consegue simular, e vulnerabilidade zero-day que ainda não tem assinatura registrada nos plugins do scanner. A conclusão prática: um scan limpo não é uma declaração de segurança. É apenas a ausência de evidências visíveis ao scanner naquele momento. Dado que os scanners produzem falsos positivos e falsos negativos, como construir confiança nos dados? A resposta é a reconciliação com o ecossistema de telemetria do ambiente. O Scanner Data, o relatório bruto, deve ser cruzado com 4 fontes complementares. SIEM, Security Information and Event Management, correlação com eventos em tempo real para detectar tentativas ativas de exploração na rede. Se o scanner detectou uma vulnerabilidade em um serviço, e o SIEM mostra tentativas de acesso a esse serviço vindas de IPs externos, você tem evidência de que alguém já está tentando explorar. Server Logs. Auditoria direta de respostas HTTP, conexões de rede e logs internos de aplicações web. Um log de servidor pode confirmar ou refutar se uma versão específica de protocolo está realmente ativa no sistema. Configuration Management. Verificação do estado real de patches instalados e configurações de sistemas operacionais. O scanner pode detectar uma vulnerabilidade baseado em um banner de versão. O Configuration Management confirma se o patch realmente foi aplicado ou não. Automated Scripting.
Uso de scripts personalizados em Python ou Bash para simular exploits de forma controlada e provar a falha de maneira empírica. Essa é a ponte entre a análise passiva e a validação ativa. O princípio central deste slide está na frase de rodapé: scans não operam no vácuo. O cruzamento com a telemetria do ambiente é o que transforma um relatório de scanner em inteligência de segurança acionável. A frase que abre este slide resume uma verdade fundamental da segurança ofensiva. Scanners localizam a porta. O pentester entende o edifício. A superfície de ataque de uma organização moderna não se limita a servidores web e endpoints Windows. Ela é uma topologia multicamada com 4 domínios distintos, cada um com seus próprios vetores e desafios. Aplicações web, interfaces públicas e bancos de dados. A camada mais exposta. APIs, portais de clientes, sistemas de e-commerce. Vulnerabilidades de injeção, autenticação quebrada e exposição de dados sensíveis vivem aqui. Infraestrutura de rede. Roteamento, firewalls e criptografia. Os dispositivos que movem e protegem o tráfego. Configurações incorretas de firewall, protocolos legados e falhas de criptografia pertencem a este domínio. Ambientes virtualizados, hypervisors e private cloud. A camada de abstração que hospeda múltiplos sistemas. Vulnerabilidades aqui têm potencial de impacto multiplicado. Um único exploit pode afetar dezenas de VMs simultâneas. Endpoints, hardware e IoT. Dispositivos periféricos e firmware. O domínio mais difícil de mapear por scanners tradicionais. Dispositivos embarcados, câmeras, impressoras, sistemas SCADA, todos com superfície de ataque própria e frequentemente ignorados pelo programa de gestão de vulnerabilidades. O analista que entende essa topologia sabe que um score CVSS alto em um serviço web exposto à internet tem prioridade diferente do mesmo score em um servidor interno sem rota de acesso externo. Contexto topológico é tão importante quanto a pontuação numérica. No domínio de servidores e endpoints, 4 categorias de vulnerabilidades são encontradas com frequência alarmante em ambientes corporativos. São as falhas crônicas do nosso campo. Missing patches. O mecanismo base é simples. Sistemas operacionais e aplicações executando versões desatualizadas sem manutenção preventiva. O risco tático é grave. Alta probabilidade de remote code execution via exploits automatizados disponíveis publicamente. O exploit HTTP.sys, por exemplo, pode ser integrado em ferramentas de ataque massivo, sem customização alguma. Unsupported OS. Sistemas operacionais End of Life. Sistemas como o Windows Server 2003 ou Windows XP ainda vivem em ambientes corporativos, especialmente em infraestrutura industrial. O risco aqui é estrutural. Qualquer vulnerabilidade descoberta a partir do momento em que o fabricante encerrou o suporte nunca receberá correção oficial. São 0 days eternos. Buffer overflows. A manipulação de input forçando a gravação de dados além da memória alocada é uma das vulnerabilidades mais antigas da computação e continua relevante. O risco tático é a sobrescrita de instruções críticas na pilha, permitindo execução de código arbitrário com os privilégios do processo afetado. Privilege Escalation. Exploração de falhas de kernel, como o infame Dirty Cow no Linux, por um usuário de baixo nível. O impacto tático é a geração de rootkits e a transformação de acesso restrito em controle administrativo total do sistema. Uma vez com privilégios de root ou system, o atacante controla o host completamente. Em um programa de gestão de vulnerabilidades maduro, essas 4 categorias formam o núcleo do backlog prioritário de remediação. A infraestrutura de rede apresenta 2 padrões de ataque distintos, que este slide cobre com clareza visual. Protocolos Clear Text e criptografia fraca, vetor de interceptação. Quando um cliente se comunica com um servidor usando Telnet, FTP ou HTTP puro, o tráfego trafega em texto plano pela rede. Um atacante posicionado na rota de comunicação, um sniffer ou um dispositivo de man-in-the-middle, captura senhas, tokens de sessão e dados confidenciais sem que o usuário perceba nada.
A situação piora quando protocolos nominalmente criptografados são usados em versões comprometidas, SSL v2, SSL v3, TLS 1.0 com cifras RC4 ou certificados inválidos e expirados. Todas essas configurações abrem janela para ataques de downgrade que quebram a confidencialidade da sessão. O scanner detecta isso verificando quais versões de protocolo o servidor anuncia durante o handshake. Daí a importância do campo output que discutimos anteriormente. DNS Amplification e IP Disclosure, vetor de disponibilidade e reconhecimento. O ataque de amplificação DNS funciona assim. O atacante falsifica o IP de origem das requisições para o IP da vítima e direciona essas requisições a servidores DNS abertos na internet. O DNS responde com pacotes muito maiores do que a requisição original, daí o termo amplificação, e a vítima é inundada com tráfego que ela não requisitou. Paralelamente, falhas de NAT mal configurado expõem IPs internos privados à rede externa, fornecendo ao atacante informações valiosas de mapeamento interno da infraestrutura, que serão usadas em fases posteriores do ataque. A virtualização criou uma nova camada de complexidade de segurança que muitas organizações ainda subestimam. Este slide mapeia as 3 principais ameaças nesse domínio. VM Escape, o pesadelo da nuvem. Esta é a vulnerabilidade mais crítica de qualquer datacenter virtualizado. O cenário é o seguinte: o atacante compromete um sistema guest, uma máquina virtual em execução no hypervisor, e então quebra o isolamento lógico que separa esse sistema guest do hypervisor subjacente. Uma vez no hypervisor, o atacante tem visibilidade e controle sobre todas as VMs hospedadas no mesmo hardware físico. Em ambientes de cloud pública, isso significa potencialmente acessar VMs de outros clientes. VM Escape é raro, mas quando ocorre, o blast radius é catastrófico. Virtual Network Blind Spots. O tráfego de rede entre VMs hospedadas no mesmo hypervisor flui diretamente pela memória do host, sem passar pela infraestrutura de rede física. Como consequência, esse tráfego é completamente invisível para firewalls corporativos tradicionais e sistemas IDS baseados em análise de pacotes de rede física. Management Interface. O console de gerenciamento do hypervisor, vCenter, Hyper-V Manager, ZenCenter, é o ponto de controle de toda a infraestrutura virtualizada. Se esse console está exposto à internet ou à rede corporativa sem controles rigorosos, ele se torna o alvo mais valioso do ambiente. A diretriz é isolamento total via out-of-band management e autenticação multifator obrigatória, sem exceções. Nas aplicações web, 2 vetores dominam o panorama de vulnerabilidades e frequentemente aparecem juntos nos relatórios de scanner.net. SQL Injection, SQLI. O alvo primário é o banco de dados no back-end. O mecanismo é a manipulação de queries SQL através de campos de input sem higienização adequada. O exemplo clássico, o payload 1 or 1 igual a 1, força o banco a retornar todos os registros independentemente da condição de autenticação. O impacto vai além da leitura de dados. O SQLI pode ser usado para extração em massa de registros internos, alteração e deleção de dados, e evasão completa de mecanismos de autenticação. Em databases com permissões excessivas, pode até permitir execução de comandos no sistema operacional via Storage Procedures. Cross-Site Scripting, XSS. O alvo aqui é diferente. É o navegador da vítima, não o servidor. O mecanismo envolve a inserção de scripts maliciosos em JavaScript, sejam eles refletidos, presentes na URL, ou armazenados, persistidos no banco de dados da aplicação. Quando a vítima acessa a página contaminada, o script malicioso executa no contexto do navegador dela, com acesso aos cookies de sessão, ao DOM da página e a capacidade de fazer requisições autenticadas em nome do usuário. Roubo de sessão, keylogin e redirecionamentos arbitrários são consequências diretas. O slide identifica a causa raiz compartilhada de ambas as vulnerabilidades: a ausência de validação estrita de input, input sanitization. Uma única falha de design na camada de entrada de dados abre 2 superfícies de ataque completamente distintas. Scanners de rede tradicionais foram projetados para enumerar hosts, portas e serviços.
Existem 3 categorias de dispositivos que frequentemente escapam desse modelo: IoT e SCADA. Dispositivos embarcados rodando RTOS, Real-Time Operating Systems, são abundantes em ambientes industriais, hospitalares e de infraestrutura crítica. Eles geralmente saem de fábrica com credenciais hard-coded que nunca são alteradas, carecem de mecanismos de atualização automática e, por não responderem ao mesmo perfil de fingerprinting de um servidor Windows ou Linux, são frequentemente ignorados pelas varreduras de rede tradicionais. Um SCADA comprometido em uma planta industrial pode ter impacto físico real, além do digital. Firmware. O firmware é código enraizado em memória não volátil, NVRAM, e raramente recebe patches corporativos, mesmo quando vulnerabilidades são descobertas. Isso o transforma em âncora de persistência. Mesmo que o sistema operacional seja formatado e reinstalado, uma ameaça no firmware sobrevive ao processo. Essa técnica, usada por malwares avançados de nível Estado-nação, torna a remediação extremamente complexa. Point of Sale, POS. Terminais de ponto de venda são sistemas legados altamente segmentados, frequentemente rodando versões antigas de Windows Embedded. Seu único propósito operacional é processar dados de cartão de crédito, o que os torna alvos de altíssimo valor para grupos de cibercrime especializados. A conformidade com PCI DSS impõe multas severas em casos de vazamento, mas a segurança técnica real desses ambientes é frequentemente deficiente. A lição prática. Um programa de gestão de vulnerabilidades maduro precisa de cobertura além do escopo de rede tradicional. Chegamos ao slide de síntese, o Roadmap to Action, que conecta tudo o que discutimos e marca a transição da análise para a operação ofensiva. O processo é visualizado como um funil de 3 etapas, que filtra o volume de dados até chegar ao vetor de ataque selecionado. Etapa 1. Dados brutos do scan. O topo do funil é amplo, mapeamento abrangente e triagem crítica baseada no CVSS v4.0. Aqui entra toda a massa de informações bruta gerada pelas ferramentas de varredura. O CVSS é o primeiro filtro. Ele elimina o ruído informacional primário e eleva os achados de alto risco. Etapa 2. Reconciliação tática. O funil se estreita. Os achados prioritários passam por corroboração de inteligência, cruzamento com logs de servidor, eventos de CIEM e automação de scripts de validação para refutar os falsos positivos. O que sobra desta etapa é um conjunto reduzido de vulnerabilidades com alta confiança de existência no ambiente real. Etapa 3. Public Exploit Selection. O fundo do funil é o ponto de maior precisão. Aqui ocorre a transição do modelo teórico para o vetor de ataque concreto. O analista consulta bases públicas como o ExploitDB, pacotes de módulos Metasploit ou repositórios de POC no GitHub para selecionar o exploit exato que corresponde à falha validada. A caixa de conclusão no rodapé do slide encapsula a filosofia central deste módulo inteiro. A análise de vulnerabilidades constrói um mapa topológico de defesa. A seleção e execução de exploits é a prova empírica. O scanner aponta as fragilidades, mas é o analista quem conduz a invasão. Essa frase é o ponto de separação entre gerenciamento de vulnerabilidades, que é defensivo e contínuo, e teste de penetração, que é ofensivo e objetivo. O scanner é uma ferramenta. A inteligência que transforma um relatório de scan em uma operação de pentest efetiva ou em um plano de remediação priorizado e real, vive no analista. Em você. Obrigado pela atenção. Este material serve como referência para o ciclo completo de análise, da ingestão de dados até a seleção de exploits. Pratique em cada etapa deste ciclo em laboratório antes de aplicá-las em ambientes reais.